Bom, nosso curso é Bacharel em Teologia, a aula é de Ética Cristã, hoje, né? E do curso do Seminário Eira Cristã, que está em Goiânia, estado de Goiás. E hoje nós vamos falar da primeira aula aqui de ética, a ética cristã, tá? Bom, a ética cristã parte do princípio, né, da definição principal, onde as questões éticas são ancoradas, são baseadas, né, e tipificadas pela abordagem, né, do campo que se trata ela, né, político, filosófico, social, cristão, né. Então, para cada campo, né, nós temos uma definição ética, já que as coisas que se referem a um a outro são diferentes, né? Então, a ética na política é diferente da ética cristã, né? Religiosa, que é diferente da social, que é diferente da filosófica, tá? Então, o estudo ético, ele é com base nisso, tá? Ele é ancorado, né? A definição da ética, ela é baseada na área de definição que é que se refere, tá? Dentro da nossa proposta, da proposta da ética cristã, vai ser colocado inicialmente o ponto vamos partir do princípio do Antigo Testamento, né? Depois vamos continuar, né, na ética até na mensagem de Cristo, no Novo Testamento, né, a partir do Sermão da Montanha, onde vão ser apresentadas normas imperativas e valores, né, que são lembrados com as referências do passado, mas que recebem novas propostas de aplicação, tá? Também são apresentados argumentos paulinos, né, do apóstolo Paulo, em harmonia com as prescrições de Cristo, né, de Jesus. E, na verdade, Paulo não apresenta nada novo, né, algo novo. Ele trabalhou com os fundamentos existentes, né, já pré-existentes, estabelecidos pelo próprio Jesus, né, enquanto exercia o seu ministério terreno, tá? Por fim, as exposições das questões éticas propriamente ditas, né, que envolvem vida, morte, verdade, mentira, relacionamentos, né, sexualidade e assuntos que levem o cristão à reflexão a respeito da vida e a respeito dos valores, dos princípios e de tudo que faz parte da existência em Cristo, tá? Porque no nosso foco é a ética cristã. E nas exposições a seguir estão presentes as verdades que trazem, né, a consciência ética para melhor aplicação, para conservação de valores, de preceitos cristãos, tá? Para preservar esses valores, para utilizar esses valores da melhor forma possível. E, complementarmente a esse material que vocês têm, eu deixei um livro aí no grupo, tá? Para vocês complementar acerca disso que a gente está falando aqui também, dá uma ajuda boa, tá? A palavra ética, então, numa definição mais simplificada, né? Porque é meio complicado, né? Uma definição bem apurada é mais complexa, tá? De maneira bem simples, né, significa um conjunto de regras, de preceitos, de ordem, né, valorativa de cada indivíduo, né, dos valores que essa pessoa possui, adquire, né? Dessa forma, indica que é de particular formação da pessoa quando expressa os seus costumes, os seus hábitos, ele age conforme os preceitos construídos ao longo do seu desenvolvimento, enquanto ele é parte da sociedade. Veja que a ética ela é necessária justamente porque ele é parte da sociedade. Se ele fosse um indivíduo que não fosse um ser social, que não tivesse que viver no meio dos outros, para que teria a ética? A ética ela parte de um princípio de valores, né? De maior aceitação por parte da sociedade em volta da pessoa. Então, para se viver em sociedade, é preciso ter consciência da ética, saber o que é, como é que se desenvolve aí. Pessoas egoístas costumam passar um pouco por cima da ética, tá? Por causa de diversos problemas, né, que nós vamos discutir aqui devagarzinho, tá?
para vocês entenderem, né? Então, o termo ética, primeiro vamos para o termo, né? Vem do grego, né? Vem de ethos ou ethos, tá? Ou ethos, né? Ethos ou ethos. Esses substantivos se derivam de outra palavra, que é eto, né? Então, ethos ou ethos deriva da palavra eto, tá? Que significa estar habituado, né? Ou ter o hábito, né? Apropriar-se, tá? Desse modo, ela está relacionado ao costume de cada pessoa, tá? O princípio, a palavra original de ética, né, se refere a isso aí, tá? Ao costume, né, os costumes, tá? Essa palavra aparece nas escrituras de várias formas, em várias aplicações, né, em textos, né? Como, por exemplo, na carta de Paulo aos Coríntios, né? Fala lá, as más companhias corrompem os bons costumes. Eto. Aí, tá vendo? Os bons costumes. A palavra costume tem, na sua aplicação, dois apontamentos que podem significar. Primeiro, tá? Uma ação relacionada ao hábito, à repetição, tá? Cotidiana, tá? Então, primeiro, ela se refere à repetição, ao hábito, àquilo que se repete na vida da pessoa, tá? Segundo, uma conotação jurídica, né, do costume, implicando a observação de uma lei ou um preceito normativo, uma norma, tá, geral, que a norma que é para regular a sociedade, né, é a norma para todo mundo viver debaixo das normas ali, para que não se cometa alguns deslizes, tá? Então, são coisas que se repetem no dia a dia, mas são coisas que também remonta a um princípio jurídico da coisa, tá? Nesse sentido, né, então, a referência de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 27, quando narra Jesus sendo levado ao templo, né, como se costumava fazer segundo a lei, né, a Torá, que significa instrução, né, a lei, instrução, né, ou seja, essa norma que regulava as ações das pessoas, tá, orientando as pessoas a viver em conformidade com os princípios estabelecidos. Por quem? Pela própria sociedade, né, em que ele está inserido. Bom, concorde ou não, quem vive em sociedade ele tem que se submeter aos preceitos da sociedade. Mais ou menos assim, colocaram uma placa de proibido estacionar ali, mas eu não queria né, eu queria estacionar ali, eu não acho que seja certo colocar aquela placa ali. Mas ela vira norma para a sociedade, aí toda a sociedade tem que se curvar a essa norma. Inclusive, se ele estacionar lá naquele lugar, ele pode ser multado, concorde ou não, tá? Nós concordamos que tem que ter regras, porque senão como é que vai, né? Não pode estacionar em qualquer lugar, não pode, para não prejudicar outras pessoas, por vários motivos tem que ter a regra de proibição, né? Ou de permissão, né? E essas regras visam melhorar a convivência em sociedade. A gente pode até discutir as normas, pode até discutir os preceitos, mas aquilo que é aceito pela maioria, a pessoa tem que aceitar. Se ele não aceitar, ele está sujeito às sanções da lei, às sanções, né? Aquilo que não está escrito na lei, mas é eticamente correto, ele está sujeito às sanções da sociedade, né? Você já deve ter percebido isso, por exemplo, nas redes sociais, né? A pessoa ser crucificada nas redes sociais, não tem isso não, né? A gente ser crucificado nas redes sociais, né? Então, por causa de questões éticas, às vezes, né? Outro dia uma pessoa aí, um famoso aí, pegou um frango e mostrou que ele ia, né, fazer um frango no almoço, né? E aquele gesto ali de que ele ia matar o frango causou o maior fuzuê na rede social, porque isso é falta de ética e tal. É isso que nós vamos discutir. O que é ética, né? O que está certo, o que não está, o que é aceito por mim, o que não é aceito por mim, o que a sociedade espera de cada pessoa. Então, tratar de questões éticas não é um assunto muito fácil, né? Porque o que é ético para um, eu vou provar para vocês, pode não ser ético para outro. Ele pode achar que não é ético para ele. Apesar de que o problema existe. Se o problema existe, então ele tem que ser estudado, entendido e aprendido, conforme a gente vai ver, tá?
Bom, dessa forma, então, o costume também estava relacionado a referências históricas do povo de Israel. Ele está se referindo a Lucas, capítulo 2, verso 27, tá? Bom, as definições. Nessa obra, nesse livro aí, entende-se a ética como uma ciência que se ocupa com a conduta do ser humano, tá? No seu relacionamento diante da sociedade e em seu comportamento diante de Deus, né? Então, a sua conduta humana, enquanto sociedade, e a sua conduta com Deus. Viu agora a diferença da ética cristã para a ética social, por exemplo? A ética social é a ética dele em relação à sociedade somente. A ética cristã, não. Aí ele tem a ética social e a ética diante de Deus, que elas são diferentes, às vezes com preceitos diferentes, né? Nós temos aí parâmetros, né? E os nossos parâmetros hierárquicos, né? Tem uma hierarquia, primeiro Deus, depois vem as outras coisas. Então, nos nossos conflitos, onde a ética conflitar social com a de Deus prevalece e passamos e engolimos a outra. Então, isso, tá? A ética cristã tem a sua particularidade. Então, cada assunto ético dentro da sua área, dentro da sua, né, do seu quadradinho ali, tá? Bom, então a ética ela é descrita em dois tipos, né? Temos o livro aí separa a ética em dois tipos. Isso é mais complicado que isso, tá? Tá bem resumido aqui, só para vocês terem uma noção bem por alto, tá? Em dois tipos, descritiva e normativa, tá? Enquanto que a descritiva se ocupa em descrever o ser humano, né? Seja cristão ou não, né? Se comporta, né? Como ele se comporta no seu contexto ali, né? Descrever o comportamento dele, né? No seu contexto. A segunda pergunta, né? Como os indivíduos devem viver em sociedade, tá? Então, a ética descritiva só descreve o comportamento, as coisas dele. A segunda já é a normativa, ela já é uma norma, né? Como é que ele deve viver em sociedade? Como é que, né? Que se espera dele enquanto cidadão no meio dessa sociedade aí, nos diversos pontos que isso vai aflorar, viu? Vocês vão ver que vai aflorar muita coisa aí. Bom, a ética normativa vem de lei, né? Norma de uma coisa que regra jurídica, um princípio jurídico, como foi colocado lá atrás. Essa ética normativa pressupõe verdade, né? Sendo possível a detectação da mesma a partir da observação das normas, né? Dessas normas que são formuladas partindo da verdade, todas elas, e desse modo direciona as atenções para a existência da verdade. Parte-se do pressuposto que seria a verdade. Então, a verdade está subentendida em todas as questões éticas, tá? Normativas. Não uma verdade relativa, mas uma verdade absoluta, completa e exclusiva, né? Que exclui todas as outras possibilidades aí, tá? Então, a verdade, ela é descoberta, ela não é inventada. Nós temos que descobrir a verdade, nós temos que chegar a ela, tá? A Terra, olha um caso aqui, um exemplo que ele deu, né? A Terra já girava em torno do Sol, mesmo antes dos cientistas descobrir que a Terra girava em torno do Sol, tá? Então, a verdade é que a Terra gira em torno do Sol. Mas os cientistas, durante muitos anos, achavam que era o Sol que girava em torno da Terra, tá? Mas a verdade é que a Terra gira em torno do Sol. Então, isso é a verdade absoluta, tá? A ciência apenas reconheceu, né, o que já era verdade. Então, a verdade existe, mesmo que eu ainda não consiga vê-la, não consiga entendê-la, ela tem que ser procurada, tá? Além disso, ela é transcultural, né? Ou seja, para qualquer tipo de sociedade, a verdade, tá? Em geral. E ela é universal, né? Como 1 mais 1 é igual a 2, né? Em qualquer lugar do planeta, 1 mais 1 é 2, tá? Essa verdade não muda pela geografia, pela etnia, pela ciência ou pela crença de A ou B, tá? Ela é absoluta, conclusiva e exclusiva, tá? Essa é a verdade que se parte do princípio ético, tá?
A verdade é outra coisa, ela é imutável, ela não pode ser mudada, né? O planeta Terra sempre foi redondo, embora tinha a crença, né, que ela era plana, né? Vocês já estudaram isso também lá na história, no passado, né? Os navegadores das expedições marítimas primeiras, eles tinham medo danado que chegasse uma parte do mar que eles iam despencar das águas lá, porque eles achavam que a Terra era quadrada, né? Então, ia chegar no fim, eles iam, tá? Então, eles navegavam com medo de chegar, de atingir o limite, né? Não ia nem muito longe para não cair da Terra, tá? Achava que ela era quadrada. Mas a sociedade toda achava, porque se a ciência né, a verdade absoluta para as pessoas é a ciência. Aí, se a ciência não ajuda, aí pronto, né? Então, essa verdade, ela parte do princípio, né? Parte desse princípio que ela é imutável, tá? Então, quando a gente descobre ela, aí ela passa a fazer mais sentido. Mas até lá, a gente pode pensar o que quiser, mas a verdade é uma só, né? A Terra é redonda e não quadrada, tá? Entenderam até aí, né? Na realidade, o que mudou foi a crença de como ela era, né? E a verdade mesmo nunca mudou, né? O fato nunca mudou. O Herder, né? A definição dele, a ética não pode se limitar somente à tarefa de descrever a conduta do ser humano, tá? Pois apenas relatar o comportamento sem medir, sem mensurar ou avaliar as ações, tá? De uma conotação anárquica quanto ao padrão de vida estabelecido, né? É apenas um relato, né? É apenas tá? Descrever somente não eleva o indivíduo à melhora comportamental. Então, a questão ética não é só descrever, ela tem também que questionar isso, medir, avaliar as ações, se essas ações têm conotação anárquica, né? Se é uma anarquia ou não, né? Nós temos hoje um sistema ético bem definido, em termos, né? Mas melhor do que o que já foi no passado, né? Então, nós temos nos diversos parlamentos, né, tanto em esfera federal, estadual, municipal, tem um conselho de ética, né? Para que serve o conselho de ética? Para descrever os parlamentares? Sim, descreve os parlamentares, mas ele mede as suas ações, ele avalia se as suas ações estão dentro da ética que é o comumente aceito pela sociedade. Se ele estiver dentro desse padrão, tudo bem. Se ele não tiver, ele pode ser excluído, né, do trabalho parlamentar. Viu aí? Eu estou dando um exemplo para vocês, mas isso acontece em todos os níveis da sociedade. A própria sociedade exclui uma pessoa, né, e uma pessoa excluída socialmente, ele fica numa situação difícil, tá? Então, esse comportamento é dentro da sociedade, independente de onde ele more, ou quem habita, ou o que ele faz, tá? Sempre haverá uma necessidade de se juntar ao modelo de vida no qual se está inserido, né? Na ética cristã, o que seria isso, né? Porque o texto do material é meio técnico, aí eu vou dando exemplo para vocês pegarem aí um jeito aí, né? Eu não concordo muito com algumas situações que acontecem na minha igreja, né? Vamos para a ética cristã no dia a dia da igreja, né? Bom, mas de um modo geral, todo mundo ali concorda que aquela situação seja daquele jeito. Não é um pecado, não é uma coisa antibíblica, né? Eu vou dar um exemplo, né? Porque nós tivemos uma discussão outro dia, falando sobre a ceia. Eu fui dar uma orientação numa igreja e aconteceu um fato interessante, né? É que havia uma discussão muito grande quanto à forma de servir a ceia. Não é se tem Santa Ceia ou não, porque isso aí todo mundo sabe que tem, né? Naquela igreja também sabe. Mas os irmãos estavam meio escandalizados com o jeito que um serve de um jeito, outro faz de outro jeito, cada um faz de um jeito, e isso aqui não é ético, isso é antiético, e levou para o lado da ética, uma discussão dessas, né? E o presente, né, falou, não, o que o senhor acha disso? O que eu acho? Aí cada um tinha uma mesa lá preparada, né? Tinha lá simbolicamente, um pedacinho de pão, um vinho, né?
Aí eu não falava, não, tem que tomar o vinho, não, tem que pegar o pão, né? Tem que fazer isso, tem que fazer a forma, a liturgia de como fazer, né? Eu falei, bom, vocês estão... cada um tem um jeito de fazer, mas deixa eu dar um exemplo para vocês. Aí eu fui lá, peguei um pedaço de pão lá na mesa, e fui lá, pus um copinho maior, porque o copinho estava lá, era muito pequenininho, né? Peguei um copinho maior, botei o vinho, né? Peguei um pedaço de pão e molhei no vinho e coloquei na boca, né? Pois se eu fosse servir, eu ia servir desse jeito. Tinha uns obreiros lá que quase desviaram. Isso é heresia, misericórdia e tal. Quase desviou, porque não é assim que serve a ceia, isso é heresia e tal. Aí eu falei, peraí. Vamos lá na Bíblia. Aí abriu a Bíblia, foi lá na Bíblia. Falei, o que está escrito aí? Que Jesus pegou o pão, molhou ele no vinho e deu aos discípulos. Tá vendo? A verdade existe, ela está lá, e às vezes essas conotações, né, as formas de agir, vai depender de uma sociedade ou de outro, de um meio ou de outro. Então, quando eu não concordo com o meio que eu estou, né, então eu fico fora do eixo, né? Ou eu convenço o pessoal do meio que eu estou certo, ou eu estou excluído, porque eu, com a minha forma de servir a ceia lá, eu seria excluído se eu não provasse para eles que Jesus tinha feito daquele jeito. Vocês concordam comigo? E outra coisa, isso não tem nada a ver, né? Se você vai comer o pão, tomar o vinho, né? Só não pode fazer igual o pessoal faz aí, só come o pão, né? Uma igreja antiga aí faz, né? Não aí sim, aí seria fora do princípio, porque lá fala do pão e do vinho e tal, tá? Então, o que é ético num lugar pode não ser ético no outro, apesar de que o que é aceito pela sociedade equivale como ética. Se eu não concordo, então eu saio desse meio. Ou eu tento convencer a turma, como o Lutero fez, né? Lutero nunca quis criar uma igreja para ele. O que ele queria era mudar dele, né? Por quê? Porque ele achou que não está certo, e achar que não está certo não está errado, né? Eu posso discutir. Então, me convençam vocês, ou eu os convenço, de modo que a gente possa caminhar dentro dos princípios éticos, morais e cristãos sem problema, né? E os princípios cristãos, eles viram ética à medida que ele pode excluir uma pessoa, tá? Ele pode tirar uma pessoa do seu meio, do seu convívio. Então, tem que ser avaliado isso, tem que ser estudado isso, tá? Por isso, a ética devia ser mais bem investigada, né? A ética tinha que ser mais observada no nosso meio, a ética cristã, principalmente, né? A ética social também, porque nós somos seres sociais. Então, a falta de ética social nos leva a um declínio espiritual também, né? Se a pessoa comete um deslize social, um deslize humano no meio da sociedade, ele pode ser excluído dentro da igreja. Não fala excluído na ata lá, né? Declarado excluído. Né? A pior exclusão é aquela outra, né? A exclusão branca, né? Aquela exclusão, tá? Que a pessoa fica no banco, né? Entre aspas, tá? Então, é disso que nós estamos falando aqui, tá? Então, a ética tem que ser melhor tratada, observada, estudada, para que a gente possa trabalhar com um pouco mais de raciocínio. Bom, voltando na lição, quando são observados os princípios éticos, né, sob a ótica da razão, né, do raciocínio humano e da religião, é perceptível, né, pode-se perceber onde se origina as fontes da ética, tá? Em linhas gerais, né, do modo geral, a razão no sentido da manifestação do eu, né, de cada indivíduo, os referenciais para a construção de valores éticos, né, não estão no campo externo, né, não depende de outros fatores senão da própria razão humana, do próprio ser humano, tá? Então, é a manifestação ética de dentro para fora, né? Os referenciais estão dentro do próprio homem, né? E os nossos conceitos éticos básicos, eles são aprendidos, eles são colocados, porque a ética se aprende isso, tá? A pessoa não nasce com esses preceitos, ele aprende a ética, tá? Porque eles são valores repetitivos na sociedade. Então, você vai para um lugar, é de um jeito, você vai para outro, os valores são outros. E
dependendo dos valores, vai, né? Aí para um é falta de ética, para outro não, é perfeitamente normal, tá? Então essa ética se manifesta de dentro para fora, porque são os valores que estão dentro da razão, do raciocínio, do entendimento humano, tá? E são as coisas que são de uso geral, né? Aquelas coisas que as pessoas aceitam, né? Como é que o pessoal chama? É senso comum, né? O que é de senso comum, né? Que é considerado ético, né? Muitas vezes a gente nem concorda, nem aceita que isso seja assim, mas a gente acaba se submetendo porque aquela situação já está no meio da sociedade. Ou a gente abre mão, ou a gente sofre o dano de peitar, de enfrentar. Muitas pessoas acham que tem que se enfrentar. Não creio que seja um enfrentamento. Tinha que ser uma discussão, né? Por que isso? Por que não? Por que sim, né? Eu tive uma experiência dolorida, você não conta para ninguém não, um segredinho nosso, tá? A primeira igreja que eu dirigi, né? A primeira igreja que eu pastoreei, no interior, lá longe, né? Os crentes não aceitavam que o pastor tivesse televisão em casa. Televisão, vocês sabem os motivos, né? Muitas igrejas eram assim naquele tempo, né? E eu não achava que era um problema, né? O problema não estava na televisão, estava no jeito de usar. Eu até brincava com eles, né? Porque lá tinha um programa policial e o sujeito esfaqueou o outro e o repórter falou que a faca tinha sido apreendida, né? A faca que o sujeito usou para esfaquear o outro. A faca já estava presa, o sujeito fugiu, mas a faca está presa. O que a faca tem a ver com isso? Porque o problema não é a faca, é o sujeito que segura ela, né? É a forma que a pessoa utiliza ela, o mesmo princípio para o aparelho, né? Mas como eu não tinha argumentos suficientes para dar a eles essa conotação toda aí, né? Ainda, né? Eu tive que abrir mão, né? Ou eu ficava sem, ou eu pedi para sair, né? Porque eles simplesmente, o grupo maior, não aceitava. Então, o que é o senso comum? Ou você os convence e viram um senso comum, ou você se submete, tá? Alguns acharam até errado eu me submeter, mas eu queria, era a minha primeira experiência, eu não tinha bagagem para enfrentar esse tipo de problema, eu estava pronto para enfrentar os problemas teológicos, não os problemas éticos pontuais né, dessa envergadura. Eu resolvi abrir mão disso para trabalhar o outro, o meu lado. Então, eu só aceitei porque eu me beneficiei, porque eles tinham que me ouvir, né? Porque eu me submetia a eles, eles também teriam que dar alguma coisa em troca para mim, entenderam? Uma troca aí, tá? Mas no campo da ética, estudando a ética, para mim eu não estava errado. Eu podia provar para eles que o mau uso, sim, poderia trazer danos, né? Mas que aquilo podia ser, né, até uma vantagem, e acabou sendo para outras igrejas que acabaram utilizando a televisão na frente dos outros, né? E aí a pessoa, às vezes, antigamente as igrejas achavam que se escondesse as pessoas dos princípios éticos era mais fácil monitorá-las e manipulá-las do que tratar o assunto abertamente. Então, nós tivemos problemas éticos grandes aí, por longos anos, no meio da nossa igreja, que são difíceis de tratar, né? Difícil até de aceitar. Às vezes eu falando isso aqui, você mesmo pode ficar com raiva de mim, mas como é que você se submete a uma história dessa? Você tinha que, né, agir de outra forma, mas para mim foi a melhor forma de abordar a eles, né, e passar para eles o que eu queria naquele momento, né? Não sei se hoje eu faria a mesma coisa, né? Mas eu fiz, né? Fiz porque eu entendo que a ética é o seguinte: ou você convence os outros e eles todos aceitam, ou esse princípio vai continuar no meio deles. Eu uso até aquilo mesmo que usou no livro aí, né, lá de trás, né? Que o povo achava que a Terra era quadrada.
Ou eu convenço eles que a Terra é redonda, ou eles vão continuar achando que são quadrados, e se eu falar que é redonda, eles vão querer me excomungar, como fizeram com o cientista da época lá, né? Que não concordaram com eles, ele estava falando a verdade, e eles pensaram que era ele que estava errado e tal, mas no campo da ética, o senso comum equivale, apesar que a verdade existe, mas ela precisa ser aprendida, ela tem que ser identificada, ela tem que ser estudada, até que isso aconteça. O que vale é o que está no meio do seio das pessoas, da população, o que as pessoas acham. Aceite você, aceite eu ou não, tá? Então, a ética é isso, é o costume, é o que acontece no dia a dia. E isso pode mudar. A verdade não muda, mas o conhecimento pode mudar, né? O que é ético, o que não é, pode ser mudado, porque eu descobri que a verdade não era bem assim, era assado, tá? Então, nós temos que ter isso em mente, porque alguma coisa pode mudar quando a gente sabe, né, que o princípio não é para esse lado, é para o outro. Imagina só você sabe que a coisa é para um lado, e todo mundo está achando que é para o outro. Enquanto você não convencer os outros, o que vale é o que a maioria falou, tá? O valor principal é o valor da sociedade. Se juntar todo mundo e votar, você não vai ser eleito. Ah, mas eu estou com a verdade, mas vai ser excluído, tá? Não vai ser eleito. Então, não depende do que eu acho, do que eu não acho, do que eu faço, do que eu não faço. Depende do que o conjunto da sociedade acha e aceita, tá? Então, a ética é estudada e aplicada a partir de 3 princípios éticos, tá? Por meio das quais as linhas secular, filosófica e religiosa se desenvolveram. Esses 3 são teológico, tá? Deontológico e existencialista, tá? Olhando para o nosso lado aqui, se a gente estivesse estudando ética social, nós não íamos observar por esse ângulo, porque eu já falei para vocês que depende do campo, né? Depende do lado que você está estudando a ética que vai ter essa ou aquela outra forma. Então, vamos estudar teológico, deontológico e existencialista, esses 3 princípios de ética cristã, tá? No teológico, ela busca pela finalidade de todas as coisas numa proposta onde as conjecturas filosóficas orbitam em torno da busca pelo fim último de todas as coisas, né? Pelo que é, né, a finalidade, né? O que é final para essa coisa aqui. Né? Nas implicações éticas, o objetivo é a conquista da felicidade, né? Numa visão fundamentada nesse princípio, o que importa é o seu fim, se o seu fim vai trazer o objetivo proposto, no caso aqui do exemplo, a felicidade, tá? Então, não é teológico, é teleológico, tá? Que é esse pensamento aqui, tá? O outro é deontológico, esse princípio pressupõe normas, tá? Deontológico é pro lado de normas, do lado jurídico que a gente falou, tá? Porque a palavra grega deon significa aquilo que é devido, né? Nesse aspecto, todas as ações são realizadas, né? Que são realizadas, são embasadas em regras, né? Em normas estabelecidas. Os imperativos remetem ao dever de fazer ou não, né? O que eu faço ou o que eu não faço com isso, mas normas são para ser seguidas, né? Elas podem ser discutidas na sua instância própria, tá? Mas não podem ser contrariadas. Para elas ser contrariadas, elas têm que ser mudadas, né? Lá tem uma rua que não pode virar à esquerda, mas todo mundo que vai ali, ele quer virar à esquerda, porque a esquerda que é o movimento, para a direita não tem nada lá. Então, você tem que dar uma volta lá. Bom, você sabe que ela deveria virar à esquerda, mas a norma é que não pode. Então, você não pode contrariar a norma. O único jeito de fazer é discutir-se e mudar a norma. Troca, né, o entendimento da autoridade de trânsito, que vai... Não, então pode virar aqui, não pode virar ali, pode isso ou não pode aquilo. Depois que mudar a regra, aí sim muda-se esse pensamento aí. Mas nunca se esqueçam, as normas são para ser seguidas, elas são normas da sociedade. Concordem ou não
com elas, né? Tem muitas normas da sociedade que eu não concordo. Então, o que eu posso fazer acerca disso? Posso discuti-las? Posso dar meu pitaco? Posso pedir uma modificação? Posso lutar por isso? Não posso? Mas o que vale é o quê? É o que está na norma, é o que está na regra, é o que está corrente, é o que está valendo, tá? Tem algum exemplo? Bom, eu vou dar um exemplo próprio meu, né? Não concordo com o hino nacional. Vocês sabem que o hino nacional é lei, né? Tem uma lei, né, de armas nacionais, todas, né? Que o hino tem uma regra geral ali. Eu luto pela mudança do hino nacional. Mas isso é tão pequeno que será que vale a pena lutar por isso? E se eu não lutar pelos princípios que eu acredito, quem vai lutar por eles, né? E é só aceitar o que está proposto pela sociedade? Não, eu posso discutir as normas. Né? Um hino nacional é uma regra, mas eu não aceito essa regra, eu quero mudá-la. Eu quero discutir ela para mudar. Enquanto não se muda, vai se cantando o hino nacional, se aceitando ele do jeito que ele é, né? Que regra é essa? É uma coisinha só, porque lá no hino, o escritor que escreveu lá, empolgado, né? Ele colocou: ó pátria amada, idolatrada, salve, salva. Salve, salve. Essa frase aí, para mim, ela não se aplica, porque nós somos um país cristão. E o cristianismo não aceita idolatria, nem de forma apaziguada como essa aí. Ali não está falando de idolatria, de ídolos, eu sei, né? Mas em pequena monta acaba sendo, não é? Então eu luto, já pelejei por isso, porque também se eu for discutir assuntos éticos a vocês, não colocar uma coisa real, não funciona, né? A ética é assim, tá? Eu já mandei e-mails para os deputados, senador, para todo mundo. Já tentei todo mundo para ver se mudava o pátria amada idolatrada por pátria amada abençoada. Não ia mudar nada no tom da música, não ia mudar a nota musical, né, Alexandre, Absa, vocês músicos aí, ó, não ia mudar nada, tá? Mas ia mudar o princípio, ia mudar uma coisa na pátria, né? Então isso é eu, pessoa. Mas a maioria da nação acha que pátria amada e idolatrada está muito bem. Então vai ficar do jeito que a maioria quer. Vou continuar lutando. Se eu convencer mais pessoas a lutar comigo, e daqui a pouco a maioria quiser, o presidente vai acabar abrindo os olhos. Esse aí eu ainda não perturbei ele com esse assunto, não, né? É um assunto de pequena monta que ninguém quer dar a moral. Quem é que vai prestar atenção num cara lá de Goiás que está querendo mudar uma palavra no hino nacional? Será que ele perdeu o juízo? Não, gente, eu estou falando na área da ética. No sentido deontológico, o princípio pressupõe normas. Como é que eu escrevo o hino nacional? Não aceito essa palavra, não vou escrever idolatrada, não. Eu tenho que escrever, é norma, é regra, é lei. Se eu fizer diferente, vocês sabem que tem punição para quem não cumpre, né, com essa lei aí? Pode ser que ninguém saiba, não, ninguém utilize, mas eu posso ser punido por fazer uma coisa dessa, né? Se eu tentar mudar da minha forma. Então, a ética é isso. Eu ser um sujeito ético, né? Eu podia pregar rebelião. Gente, vamos rebelar aqui, ó, toda a igreja aqui não canta idolatrada, canta abençoada, igual eu estou ensinando aqui, porque esse povo aí é uma cambada de endemoniado que escreveu isso aí e tal, e podia dar meus argumentos aqui. Eu ia achar um monte de gente para se rebelar junto comigo. Mas é norma. Está errada a norma? Eu acho que está. Precisa mudar? Eu acho que precisa, mas não mudou. A sociedade tem que mudar. O pensamento da sociedade tem que mudar para que essa norma seja mudada. Entendeu? Deontológica vem de norma, vem de regra, vem de lei. Tá? Nesse aspecto, todas as ações são realizadas embasadas em regras, normas estabelecidas. E elas são importantes, porque agora ela me atrapalha, mas ela me protege ali, tá? E se mudar, aí ninguém pode questionar porque mudou, porque virou regra. A regra
por um lado ela é ruim, porque ela não está me atendendo, mas por outro lado é ela que vai me proteger se ela me atender, não é? Tá? E o último aspecto, né, é teleológico, deontológico e existencialista, tá? Eu não olhei na gravação lá, não dá para me ver agora, se eu falei teológico, porque a gente fala teológico tantas vezes que fica acostumado, não é teológico, é teleológico, tá? Depois deontológico, depois existencialista, né? Bom, no aspecto existencialista, o subjetivismo, né, aquilo que não se pode medir, das ações humanas estão presentes, né? A sua bondade procede do coração, deste modo não há possibilidade de julgar alguém com base em seu comportamento externo, né? Porque não significa que possa ser uma má pessoa, cuja atitude resultou em danos a outra e tal, né? Existencialistas já parte para esse lado aí da existência pura e simplesmente. Na verdade, a ética não pode ser focada só por um lado, né? Por conta disso, porque senão acaba a gente absorvendo conceitos, né, que são danosos, né? Que são danosos porque só porque de forma bem simplista, né, coloca a criação como se fosse uma coisa que não pudesse mudar. Não, eu nasci assim, eu pensei assim, eu vou morrer assim e tal, né, e fixa aquilo. Não é a natureza humana, por que eu vou lutar contra a natureza humana? Pois é, os princípios éticos é uma luta constante contra a natureza humana, justamente contra as falhas humanas, né? Esse é um assunto difícil de tratar por isso, né? Se você pega uma pessoa que tem uma crendice para um lado, ele vai levar a ética para o lado que ele quer. Você pega por, né, a gente vai tentar ser isento aqui, porque nós estamos falando de ética cristã, mas tenta estudar ética filosófica para você ver. Você vai passar a raiva aí com o seu padrão cristão, com sua formação cristã, no meio da sociedade, no meio da faculdade, no meio dos estudos aí. Tá? Os maiores problemas são conflitos éticos lá na faculdade, porque entra em choque com os preceitos religiosos. Tá? Então, os tipos de ética. Nós temos a ética, né, ela está presente em todas as áreas da vida, né? E ela pode até ser subjetiva em um aspecto geral. Ela é quase incompreensiva em alguns casos, tá? A ética não pode ser separada da sociedade. Sociedade, digo, o meio em que está acontecendo, o meio em que se vive, né? Eu costumo dar um exemplo nesse ponto aqui, vou exemplificar para vocês. Há muitos anos atrás, aconteceu um acidente nas montanhas do Chile, aqui, né, vizinho, um grupo de americanos vinha para participar de um torneio esportivo no Chile, né, ia em cima dos Andes, lá no lugar mais, né, era uma época fria, uma época de inverno, e lá, em certa altura, é frio com inverno, sem inverno de todo jeito, né, todo dia, todo mês do ano, e esse avião deles caiu lá em cima. Tá? E eles, para sobreviver, eles comeram as carnes daqueles que morreram, porque eles ficaram muitos dias lá até ser resgatados. Encontrá-la no meio da montanha foi difícil, né? Os americanos mandaram tropas, mandaram uma série de... Faz muitos anos isso, tá? Mas esse fato chocou o mundo inteiro, porque eles comeram a carne dos colegas que morreram para sobreviver, né? Porque eles tinham que ter água e comida, né? Para sobreviver, porque passou muitos dias. Né? A água eles tiravam do gelo, mas e a comida, né? E o único jeito foi esse canibalismo aí. Bom, aconteceu um fato na mesma época que um sujeito lá nos Estados Unidos, ele tinha uma predileção por carne humana, então ele pegava as suas vítimas, né, e ele congelava a carne. Eu não sabia, não sei, não lembro mais como é que ele adquiria essas vítimas, né, mas eu sei que ele botava no congelador lá e comia os filezinhos, os pedaços, e falava que aquilo era muito gostoso. Então, esse comportamento dele de comer as carnes, né, chocou o mundo inteiro. Então, nós temos duas coisas diferentes aqui na sociedade, na mesma época que aconteceu, e que a avaliação é diversa, dependendo da circunstância.
Qual que é o problema ético aí? O canibalismo, comer carne humana. Comer carne humana é certo ou errado? Se você fizer essa pergunta na sociedade, o que as pessoas vão dizer? Misericórdia, Deus me livre, irmão, você está, né,